Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno de volta aos estudos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Estamos na reta final para a prova, é sua oportunidade de passar no meu site e adquirir o curso de 80 questões comentadas inéditas sobre o Regimento Interno do STJ. Essa semana é uma semana de revisão, mas ainda estamos discutindo artigos que cairão na sua prova. Hoje nós trabalharemos com os artigos 89 ao 94, previstos no seu edital, antes de passarmos para os artigos finais, não é? Então, essa semana ainda temos artigos para discutir, mas chegaremos, até sexta-feira com todos eles trabalhados. Vamos hoje, então, discutir os artigos 89 ao 94. O artigo 89, o assunto dele é sobre a questão das pautas, a aprovação dessas pautas. Então, as pautas das sessões, tanto do plenário quanto da Corte Especial, das sessões do STJ e das turmas, elas são organizadas pelos seus devidos secretários e tem aprovação dos respectivos presidentes. Então, nós temos um secretário que organiza essas pautas e eu tenho o presidente que vai aprovar essas devidas pautas. Que presidentes são esses? Os presidentes do plenário, da Corte Especial, das sessões e das turmas. Ok? Então, nós temos pautas organizadas pelos seus devidos secretários. Quanto à publicação das pautas, o artigo 90, ele diz que essas pautas elas serão publicadas com antecedência de 5 dias úteis, pelo menos, à sessão em que os processos poderão ser chamados e será certificada nos autos. Então, antes de ser chamada nas sessões, eu preciso ter uma publicação de pauta. Daqui a pouco nós vamos ver que alguns feitos independem de publicação de pauta, mas, em regra, a publicação da pauta de julgamento ela vai anteceder 5 dias úteis, pelo menos, à sessão. A pauta de julgamento será afixada na entrada da sala em que se realizará a sessão do julgamento, então é preciso que dê publicidade àquela pauta, então ela é afixada para que dê conhecimento a todos. Serão incluídos em uma nova pauta os processos que não tiverem sido julgados, exceto aqueles expressamente adiados para a primeira sessão seguinte, observado o disposto no parágrafo único do artigo 150 desse regimento. Então, a regra é a publicação, é a fixação dessa pauta na entrada da sala e será incluído em nova pauta os processos que não tiverem sido julgados, exceto aqueles que forem expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. Ok? E eu disse para vocês, citei anteriormente, que existem alguns feitos, alguns processos que independem de pauta. Quais são eles? Temos dois incisos. O inciso primeiro trata do julgamento de habeas corpus, recursos de habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições e exceções de suspeição e impedimento. Então, falou em habeas corpus, conflito de competência e atribuição, onde nós temos matéria judiciária e atribuições matérias administrativas e também exceções de suspeição e impedimento, além das questões de ordem sobre o processamento de efeitos, independem de pauta. Então, guardem esse artigo 91, porque ele tem grande chance de cair em prova. Quais são os feitos que independem de pauta? Parágrafo único prevê o seguinte: a regra desse artigo não se aplica ao processo cuja matéria tenha sido objeto de audiência pública nos termos do inciso 1º do artigo 185. Quando nos dirigimos ao 185, ele prevê o seguinte: serão públicas as audiências, inciso 1º, do presidente ou do relator, para ouvir pessoas ou entidades com experiência e conhecimento em matéria de interesse para fixação ou alteração de tese repetitiva ou de enunciado de súmula. Então, não se aplicará a regra desse artigo 91 aos processos em cuja matéria foram objeto de audiência pública. Tá bom? Editais. Os editais destinados à divulgação do ato poderão conter apenas o essencial à defesa ou à resposta, observados os requisitos processuais. Parágrafo 1º. A parte que requerer a publicação nos termos deste artigo fornecerá o respectivo resumo, respondendo pelas suas deficiências nos termos da lei processual. Então, atenção.
A parte que requerer a publicação nos termos deste artigo fornecerá o respectivo resumo. Parágrafo 2º. O prazo do edital será determinado entre 20 e 60 dias, a critério do relator, e correrá da data de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico, com observância da lei processual. Então, guarde esse prazo. Prazo do edital será determinado entre 20 e 60 dias, a critério do relator. Artigo 92, ainda falando sobre o prazo do edital. A publicação do edital deverá ser feita no prazo de 20 dias, contados de sua expedição, e certificada nos autos, sob pena de extinguir-se o processo sem resolução do mérito, se a parte intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico não suprir a falta em 10 dias. E, parágrafo 4º, prazo para defesa ou resposta começará a correr do termo do prazo determinado no edital. Artigo 93. Nenhuma publicação terá efeito de citação ou intimação quando ocorrida no feriado ou nas férias do tribunal, salvo nos casos do artigo 83, parágrafo 1º. Aí nós precisamos ir lá no 83, parágrafo 1º, que diz: suspendem-se as atividades judicantes do tribunal nos feriados, nas férias coletivas e nos dias em que o tribunal determinar. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo, poderá o presidente ou seu substituto legal decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas corpus, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas que reclamem urgência. Então, não entram nessas questões de efeito de citação ou intimação, exceto quando houver uma medida que exigir que reclamar urgência. Tá? Artigo 94. A vista às partes transcorre na secretaria, podendo o advogado retirar autos nos casos previstos em lei mediante recibo. Então, se eu quero ler o que tem determinado feito, a parte pode fazer isso na secretaria, pode vistar, e o advogado pode retirar os autos nos casos previstos em lei mediante um comprovante, um recibo. Parágrafo 1º. Os advogados constituídos após a remessa do processo ao tribunal poderão, a requerimento, ter vista dos autos na oportunidade e pelo prazo que o relator estabelecer. O relator indeferirá o pedido se houver justo motivo. Então, suponhamos que o processo ele foi remetido ao tribunal e eu tenho uma constituição de advogado depois. Então, a requerimento, esses advogados constituídos depois poderão ter acesso a esses autos sem nenhum problema, né? E será na oportunidade e pelo prazo que o relator daquele processo assim estabelecer. Tá bom? Fechamos, então, dos artigos 89 ao 94. Voltaremos amanhã, dando prosseguimento nos estudos do regimento interno do STJ e finalizando, que é o nosso objetivo. Até mais!